e nos abençoar com a palavra do Senhor. Vamos dizer o que para ele? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor Seminário. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Me sinto muito honrado e privilegiado por estar aqui com vocês esta tarde, poder trazer a vocês uma pequena porção da palavra de Deus. Agradeço o convite da nossa irmã missionária Edna Santos e a uma senhora de Deus que nós aprendemos a amar, uma grande pregadora da palavra de Deus. E eu cumprimento também todas as irmãs aqui, da equipe do Círculo de Oração. Que Deus abençoe a cada uma das irmãs nessa cooperação tão abençoada do trabalho do Senhor. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 17. Nós leremos até o versículo 37. A versão que eu faço uso nesta tarde é a Nova Almeida Atualizada. Então pode ser que algumas palavras fiquem um pouco diferentes da versão que você tem em mãos. Está escrito assim: E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses, ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou-o como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia ao seu próximo repeliu Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça, que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, temendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha, agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Vocês podem se assentar, em nome de Jesus. Uma leitura um pouco extensa, mas vocês entenderão o motivo. Eu tomarei por base esta tarde o personagem bíblico Moisés como o personagem central da nossa pregação, de onde nós extrairemos preciosas lições. Esse sermão que eu me proponho a pregar é um sermão textual, com segmentações de palavras que são chaves bíblicas, as quais eu quero aplicar com vocês nessa tarde, de maneira muito espiritual e muito verdadeira, coerente com as Escrituras Sagradas. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, ele está inserido na última pregação de Estevão.
Estevão foi um dos 7 homens separados por Deus dentro do colegiado apostólico para servir as mesas, para socorrer as viúvas dos gentios, para que pudesse estar dando assistência na igreja, uma vez que os apóstolos do Senhor estavam dedicando-se inteiramente ao ministério da palavra e da oração. Mas Estevão, homem cheio do Espírito Santo, não se conteve somente em servir as mesas. E logo tornou-se um grande e ávido pregador da palavra. E a Bíblia diz que através da sua pregação, do seu ministério, Deus operava maravilhas. E durante esse seu curto ministério, ele foi perseguido. E assim ele, no seu último sermão, antes de ser apedrejado e morto, ele traz uma narrativa bíblica, teológica, desde o Antigo Testamento, a começar por Abraão. E quando ele se detém em Moisés, eu acho interessante que ele segmenta a vida de Moisés em 3 tempos de 40 anos. E este pode ser muito bem o tema da mensagem. Os 3 tempos de Deus na vida de Moisés. E nesta leitura que nós fizemos, a introdução do versículo 17 nos diz que estava próximo de se cumprir o tempo da promessa de Deus feita a Abraão. A que promessa Estevão se referia? Ele se referia àquela promessa que Deus fez a Abraão no capítulo 15 do livro de Gênesis, dizendo a Abraão que a semente de Abraão seria peregrina em terra estrangeira, mas a partir da sua 4ª geração, ela retornaria para aquela terra que Deus havia lhe jurado dar. E esta 4ª geração, depois de Abraão, é a geração de Moisés. Este é o tempo de cumprir-se a promessa. E assim como Deus fez promessas a Abraão, Deus também tem feito promessas a todos nós, a cada um de nós. Não há qualquer pessoa aqui nesta residência, neste cenáculo, ou aí atrás das redes sociais, atrás da tela de um celular, de um computador, que não tenha uma promessa de Deus. Todos nós temos promessas de Deus em nossas vidas. E todos nós temos um tempo de Deus para se cumprir a promessa. Quem sabe não é este o tempo de se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Quem sabe não é esse o tempo de se cumprir a promessa de Deus na minha vida. Quem sabe não é este o tempo de se cumprir a promessa de Deus em vossas vidas. Estava perto de se cumprir. E perto de se cumprir, o povo cresceu. E o povo se multiplicou. A olhos humanos, tudo está correndo muito bem. O povo está crescendo. O povo está multiplicando-se. O povo está até mesmo prosperando naquela pequena terra do Egito, em Gósen. O povo está grande. Mas, de repente, levanta-se ali um outro rei. Um outro faraó, que não conhecia a José. Talvez, nesse tempo, a sua vida está em pleno crescimento. Talvez, nesse tempo, as coisas estão dando muito bem. Ou talvez, há um tempo atrás, estava tudo indo muito bem, mas de repente, um até chegou. E esse até travou o crescimento. Esse até pôs as coisas agora paralisadas. É isto que aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam crescendo e se multiplicando até que se levantou um outro rei, um outro faraó, que não conhecia José. Ou seja, não conhecia a história de José, que salvou o Egito de uma grande fome, de uma grande carestia. Segundo os eruditos e melhores pesquisadores da história, este rei que não conhecia José era um rei pertencente ao povo egípcio. Enquanto, no período de José, a dinastia que governava o Egito era a dinastia dos Ixos. E ali, depois de passado aproximadamente 100 anos, os egípcios retomaram o poder do Egito, expulsando os Ixos do Egito, que era um povo bárbaro. E os egípcios que estavam fora, quando retornaram ao poder, não conheciam a história de José, que havia salvado o Egito naquele momento de grande fome. E este novo faraó, que levantou-se nos dias ali do nascimento de Moisés, ele temeu o crescimento do povo de Deus. E ele ficou assustado com aquele crescimento, e então ele propôs em matar os meninos. Dizimar todos os machos dos hebreus, para que assim enfraquecesse a futura nação de Israel.
Logo, sobrariam apenas mulheres, meninas, que crescendo se casariam com os egípcios e assim estaria exterminado a descendência de Abraão. E Deus não poderia cumprir a promessa que havia feito a Abraão. E Deus então haveria falhado. Mas Deus não falha em nenhuma de suas promessas. Deus não falha na sua palavra. Deus é fiel. A Bíblia diz que fiel é o que prometeu, o qual também fará. Ele fará cumprir a sua palavra. Ele disse para Jeremias que ele é o Deus que vela sobre a sua palavra para a cumprir. E neste tempo, em que os meninos estavam sendo mortos, é o primeiro caso de infanticídio na Bíblia. As parteiras hebreias, Sifra e Puá, negaram-se a matar os meninos. Então elas se demoravam a chegar no parto das hebreias, e as hebreias, sendo mulheres vigorosas, davam à luz antes que as parteiras chegassem, e as suas assistentes, e assim os meninos iam sobrevivendo. E não havia casos de morte nos lares hebreus. Porém, as coisas foram apertando. Assim também pode estar na sua vida. As coisas pararam de crescer, e agora estão apertando. Alguém se levantou para lhe afligir. Alguém se levantou para lhe fazer abandonar o seu sonho. Alguém que não te conhece. A semelhança de alguém que não conhecia a história de José. Alguém que não conhece a sua história, mas está lhe perseguindo. Quer lhe matar, quer matar os seus sonhos. Quer fazer você abandonar o propósito que Deus tem para a sua vida. Estevão diz que esse rei tratou com astúcia, ele planejou. É interessante que foi falado aqui de Ziba e de coisas parecidas. Ele planejou. Ele foi astuto, ele armou um esquema para maltratar o povo de Deus. Talvez hajam pessoas aqui ou nas mídias sociais que estão sendo maltratadas por pessoas astutas. Gente que está lhe torturando, que está forçando você a abandonar o seu menino, o seu sonho, o seu projeto, o seu propósito, o seu ministério, a sua chamada. Alguém que não te conhece, que quer ver você desistir. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, senhores e senhoras, em que a maior doença que acomete a humanidade não é o câncer, não é a AIDS, mas é as doenças emocionais. Vou pegar a ajuda aqui da turma aqui. Psicossomáticas. Doenças psíquicas. Doenças da alma. Essas doenças, elas são invisíveis. Elas não são enxergadas a olhos nus, humanamente falando. Mas diante da palavra de Deus, todas as coisas estão patentes e nuas. Aos olhos da palavra de Deus, essas doenças invisíveis estão descobertas. Estão patentes, estão claras. Então, ao ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, você recebe cura dessa doença. Recebe libertação da depressão, da ansiedade, das síndromes. Esse momento que nós estamos vivendo, as pessoas sofrem de muitas causalidades. Entre elas, as pessoas que não se admiram. Odeiam o seu próprio rosto, o seu próprio corpo. Odeiam a seu próprio perfil, a sua própria aparência. Mas, recortando este pequeno termo, a Bíblia diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Você é formoso aos olhos de Deus. Você é formosa aos olhos de Deus. Com isto eu não quero dizer a semelhança de um pregador coach que chama lindos e lindas, de maneira a massagear o ego. Não, nós falamos isso apesar da nossa condição pecaminosa. Mas ainda assim somos formosos aos olhos de Deus, porque somos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança.
Então, senhor, senhora, rapaz, moça, você que está a ouvir esta pregação, ou que ouvirá esta pregação no futuro, não se rejeite, não se odeie, ame-se, porque você é bonito, é bonita aos olhos de Deus. Não importa se alguém te acha feio, não importa se alguém te acha gordo ou magro, cabeludo ou careca, o que importa é o que Deus pensa de mim e de você. E você pode aproveitar esse momento e dizer assim, meu irmão, minha irmã, você é bonito, você é bonita aos olhos de Deus. A verdade é que a beleza está nos olhos de quem? De quem vê. E Deus, quando olha para Moisés, ele vê Moisés bonito. E quando ele olha para cada um de nós, ele nos vê belos e bonitos. Moisés foi adotado. Depois de 3 meses, não era mais possível mantê-lo escondido dentro da casa. Então sua mãe, unida à sua filha mais velha Miriam, planeja, debaixo de oração, uma maneira de colocar Moisés em uma situação favorável. Ela prepara um pequeno cesto de papiro, de juncos, canas que nasciam ao redor do Nilo. Ela betuma, ela calça aquele cesto, ela impermeabiliza aquele cesto. E junto de Miriam, elas planejam colocar Moisés no local apropriado, onde a filha de Faraó ia se banhar, com as suas empregadas, com as suas servas, suas damas de companhia. E Miriam faz conforme o planejado, e vai lá e coloca com muito cuidado o cestinho com o menino. E a moça vai lá se banhar. E de repente ela escuta o choro do menino. E ela, ao ver o menino, ela o pega e o leva para o palácio, pois o rio Nilo para os egípcios era uma divindade. Nós sabemos disso porque na primeira praga em que Deus vai ferir o Egito, Deus usa Moisés para transformar as águas do Nilo em cor de sangue, em águas vermelhas, impróprias para o uso. Deus estava abatendo o Deus do rio Nilo para os egípcios. Ela, olhando aquela criança sendo tirada das águas do Nilo, ela entende que aquilo é um presente da divindade para ela. Ela leva para o palácio e adota Moisés. Com isso, eu quero fazer um apontamento. Moisés foi adotado. Moisés não foi abortado. Moisés não foi assassinado. Moisés não foi rejeitado. Ele foi adotado. Nós estamos vivendo um período do século 21, onde há uma contracultura, porque a cultura tradicional não é de matar os filhos, não é de assassinar os filhos, não é de abortar os filhos. A cultura tradicional é amar os filhos, é gerar os filhos, é trazer os filhos à luz da vida, ao mundo. Mas há uma contracultura diabólica sendo ensinada nas escolas, nas universidades, em muitos locais, através da TV, rádio e internet, ensinando as mulheres a abortarem os seus filhos. Moisés não foi abortado, ele foi adotado. A adoção é uma bênção. Ela é tão grande bênção que nós mesmos somos chamados de filhos por adoção divina. Cada um de nós que aqui estamos, não somos filhos naturais de Deus, nós somos filhos adotados por Deus, mediante a habitação do Espírito Santo que em nós clama, Abba, Pai. Se alguém não tem filhos, pode adotar. A adoção é uma bênção. Há crianças que esperam por pais. Há pais que esperam por crianças. Passado este tempo, Moisés foi criado no palácio. E no versículo 22, Estevão diz, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés estava sendo preparado para ser o sucessor de Faraó. Filho da filha do rei. Moisés era conhecido como um príncipe do Egito. Embora não fosse filho biológico, natural, mas ele era um filho legitimamente aceito. E neste período em que Moisés ele estava sendo preparado, um autor do primeiro século, um filósofo judeu, chamado Filo, diz que Moisés aprendeu nesse período aritmética, geometria, música, aprendeu a ler os hieróglifos, o idioma assírio, a astronomia, a matemática. Era um homem muito capaz. O autor judeu Flávio Josefo, também do primeiro século, escreve na sua obra a História dos Hebreus, que Moisés fazia expedições militares, sendo comandante das tropas de Faraó.
Ele era um homem tremendo, extraordinário, inteligente, forte. E este é o período da primeira etapa, ou primeiro tempo da vida de Moisés. São os seus primeiros 40 anos. E quando ele estava para completar 40 anos, ou quando completou 40 anos, ele teve a ideia. Ele pensou. E o que Moisés pensou? Ele pensou em libertar o seu povo. Neste período, um teólogo inglês diz que Moisés pensava ser alguém. Esta é a primeira etapa da vida de Moisés e às vezes ela se confunde com a nossa história, porque nós também, apesar da diferença entre os personagens, apesar da diferença da localização, da etnia, da cor, da fala, altura, peso, às vezes as nossas ações são muito parecidas com a de Moisés. E chega um tempo, às vezes, na nossa vida que nós pensamos que somos alguém. Somos alguém muito preparado, muito capaz, muito forte, muito inteligente, muito saudável. Nada e ninguém pode nos deter. Temos dinheiro, temos poder, temos fama, temos status. Contemporizando, temos seguidores, temos like, temos sucesso. Pensamos que somos alguém. Ele teve a ideia. Estevão diz que ele teve a ideia de visitar os seus irmãos. E vendo um homem sendo maltratado, ele saiu em defesa. Este homem era um hebreu. O outro era um egípcio. Obviamente deveria ser um algoz, um capataz que estava fustigando, maltratando, batendo violentamente em um empregado hebreu. E ele, forte e capaz, ele sai na luta com aquele egípcio e desfere golpes nele a fim de paralisá-lo, neutralizá-lo e o mata, o assassina. Moisés não só mata este homem, ele esconde o corpo desse homem. O texto em Êxodo, capítulo 2, diz que ele escondeu o homem na areia. Ele enterrou aquele homem. Então, no dia seguinte, Moisés foi novamente visitar os seus irmãos. Ele pensava que eles entenderiam que Deus queria salvá-los, ou seja, libertá-los por meio dele. Ou seja, ele havia recebido a revelação, havia recebido a instrução dos seus pais, obviamente, da maneira como Deus o preservou e como Deus o levou para o palácio, que ele deveria ser aquele por quem Deus haveria de salvar o povo hebreu, assim como Hadassah, que é a famosa rainha Esther, que foi também promovida por Deus, através da providência de Deus, foi levada para dentro do palácio de Suzã e se tornou esposa daquele grande rei persa. E ela vai entender que ela foi levada naquela condição quando o seu tio ou primo, Mardoqueu, vai lhe dizer que para este propósito, para esta finalidade, foi que Deus a colocou lá. E se ela não fizesse nada, da outra parte viria a salvação de Deus para o povo de Israel. Moisés, ele entende que é ele quem vai fazer. Mas ele não entende o modo como deve ser feito. Há muitos homens e muitas mulheres que estão aqui agora e estão ali atrás das mídias sociais que entendem, sabem que tem um chamado, que Deus irá fazer algo grande através deles, mas não sabem como Deus irá fazer, não sabem o modo como Deus irá fazer. E Moisés não sabia o como, não sabia o modo, e então ele vai agir pretensiosamente, e ele vai agir na força do seu braço. E na força do seu braço, Moisés, ele vai matar, ele vai ferir, ele vai ofender, ele vai magoar pessoas. Porque um homem morto, um homem assassinado, traz uma grande tristeza para a família. É a esposa que fica viúva, são os filhos que ficam órfãos, são os amigos que perdem uma pessoa querida. Todos sofrem, todos perdem. Quando alguém procura usar a força do seu braço. Nós não podemos e não precisamos ser como Moisés, a querer resolver as coisas na força do nosso braço. Deus disse a Moisés futuramente, lá no livro de Êxodo, eu vou libertar o povo com o meu braço forte. O braço de Moisés era fraco, embora desferisse golpes e socos, mas o braço de Deus é forte e poderoso.
Nós podemos desferir golpes, socos, pontapés e ainda assim somos considerados fracos. Mas o braço de Deus é forte. Sem dar um soco, sem dar um pontapé, Ele liberta almas da escravidão do pecado. Ele foi preparado para ser o sucessor de Faraó. Enquanto Deus estava preparando Moisés para ser o libertador do povo hebreu, o mundo estava preparando ele para ser o sucessor de Faraó, o próximo rei do Egito. Há sempre dois caminhos, há sempre duas opções. Nós sabemos de histórias de homens tremendos, mulheres tremendas, que tiveram um início na igreja, principalmente nos Estados Unidos da América, que alcançaram, sabe, a fama, que alcançaram o topo do sucesso humano, mas se viram completamente afundados em pecado e depressão. E o seu fim foi uma morte precoce. O seu fim foi o suicídio. Por quê? Porque eles escolheram a preparação do mundo e não a preparação de Deus. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam. Eram dois homens hebreus. Ele tentou apaziguar, dizendo: irmãos, o que vocês estão fazendo? Vocês são irmãos, vocês são da mesma tribo, do mesmo povo. Vocês devem estar em paz, vocês devem estar unidos. Um deles, não sabemos se é o mesmo que estava no dia anterior, envolvido na outra briga, disse: quem é você? Você pensa que é quem? Quem colocou você como juiz sobre nós? Como príncipe sobre nós? Isto é uma palavra ofensiva. Certamente aquele homem sabia que Moisés era um hebreu. Mas ele estava ofendendo Moisés. Ele estava esnobando Moisés. Quem você pensa que é? Você é príncipe dos egípcios. Você não tem nada conosco. Ele estava sendo rejeitado. Você não é chefe aqui. Você não é juiz aqui. Não temos nada com você. Não devemos conta nenhuma a você. E então vem o golpe fatal. Pensas matar-me, como fizeste ontem com o egípcio, ao que Moisés na hora acendeu uma luz. E pensou consigo: certamente este acontecimento já foi descoberto e já chegou no palácio. Dali mesmo Moisés, pé no caminho, e foge para Midian. A rejeição faz parte do processo para ser usado por Deus. A Bíblia diz que o Filho do Homem, Jesus falando a respeito de si mesmo, diz: o Filho do Homem antes deve ser rejeitado, maltratado, açoitado, cuspido, injuriado, ele deve ser assassinado, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Mas antes ele deve ser rejeitado. Antes do trono para Cristo veio a coroa de espinhos e a cruz. Assim também se dá conosco, assim também se deu com Moisés, que é um espelho de Cristo, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Você está sendo rejeitado, você está sendo rejeitada? Já sentiu esse gostinho da rejeição? Alguém olha para você e não dá nada? Este é o cálice de Deus. Para quem quer de verdade ser usado por Deus, tem que aprender a lidar com a rejeição. Moisés fugiu e foi habitar em Midian. Lá ele conheceu a sua esposa, seu sogro. E lá ele viveu longos 40 anos, onde ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Passados 40 anos, este é o segundo tempo da vida de Moisés. Passados 40, então agora vai... Obrigado, querido. Agora vai do 41 a 80 anos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Ele mesmo registra isso em livro do Êxodo, capítulo 3. Não é extraordinário que árvores e folhas entrem em combustão em ambientes áridos, secos. Isso acontece até mesmo aqui no Brasil, em regiões do Pantanal, do Amazonas, quando está muito seco e quente, as próprias folhas entram em combustão e começam fogo. O que é
extraordinário, impressionante para Moisés é que o arbusto está pegando fogo, mas não se desfaz. O arbusto está queimando, mas não se consome. Não é destruído. Isto chama a atenção dele e diz, estou vendo uma grande visão. Vou me aproximar para ver isso de perto. E quando ele vai se aproximar, Deus diz para ele, Moisés, Moisés, não se achegues para cá. Tire antes a sandália dos seus pés. Porque o lugar em que você está é terra santa. Escute. Qualquer lugar só é santificado se Deus estiver presente nele. Pode estar pastor, pode estar obreiro, pode estar missionário, pode estar o papa, pode estar o padre, pode estar qualquer pessoa. Se Deus não estiver, aquele lugar não é santificado. Lugar santo é o lugar onde Deus está. Louvado seja Deus, Ele está aqui nesta tarde. Este lugar é terra santa. Esta segunda etapa da vida de Moisés é Moisés aprendendo que não era ninguém. Primeiro, ele pensou ser alguém. E pensando ser alguém, ele matou gente, ele feriu pessoas, ele magoou pessoas. Agora ele passa 40 anos para aprender que não era ninguém. E o texto começa dizendo que ele foi apacentar o rebanho do seu sogro. 40 anos haviam se passado e ele estava ainda trabalhando como empregado para o seu sogro. Não havia prosperado. Não cresceu, não evoluiu. Porque Deus precisava despojá-lo. Deus precisava esvaziá-lo. Deus precisava diminuí-lo, encolhê-lo. Deus precisava colocá-lo no molde, no padrão de Deus e não no padrão do Egito. Moisés passou muito tempo no Egito, agora Deus precisa remoldá-lo, Deus precisa refazê-lo. Assim sois vós nas minhas mãos, ó Israel, como barro na mão do oleiro, e eu posso refazê-los quantas vezes eu quiser. Talvez você não esteja entendendo, porque a minha vida não está avançando, porque não está crescendo, porque não estou prosperando. Eu tinha tudo e agora perdi tudo e não consigo reconquistar, não consigo retomar. O que está acontecendo? É Deus que está te esvaziando, é Deus que está lhe despojando, é Deus que lhe está cortando, é Deus que lhe está moldando, porque você ainda tem alguma coisa de grandeza e Ele precisa tirar. Para sermos usados por Deus, para pisarmos na terra santa de Deus, e termos comunhão com Deus, e andarmos com Deus, e ministrarmos a palavra de Deus, e profetizarmos a palavra de Deus, nós precisamos ser despojados por Deus. Escute, meus irmãos, Moisés não tinha rebanho, Moisés não havia prosperado, Moisés não havia crescido. Porque Deus estava atalhando Moisés. Deus aparece em uma sarça. A sarça é uma das árvores mais comuns do deserto. Se você jogar aí no Google e digitar sarça do deserto, vai aparecer um monte de imagens e você vai ver um pequeno arbusto de galhos finos e frágeis, de pequenas folhas e um pequeno arbusto. O que Deus estava querendo ensinar a Moisés? A sua glória desce sobre pessoas simples e comuns. Eliane de Oliveira canta, nós somos a sarça, tu és o fogo. Moisés precisava entender a simplicidade de Deus para ser usado por Deus. Nós somos esse arbusto, irmãos, comum. Em qualquer esquina tem alguém parecido conosco. Não há nada de especial em qualquer um de nós. Deus não tem filhos preferidos, prediletos. Em qualquer lugar, há alguém parecido conosco. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A diferença está na entrega. Deus disse para ele que ele deveria descalçar os pés, tirar as sandálias. Penso eu, que nesses 40 anos em que ele viveu em Midian, de tudo que Deus lhe despojou, que Deus lhe tirou, a última coisa que restava eram as sandálias. As sandálias era
eram uma espécie de calçado nobre, que ele provavelmente saiu com elas do Egito. E aí você vai pensar, pastor, mas ele ficou 40 anos com a sandália, não quer dizer que ele usou elas 40 anos, né? Apesar que a Bíblia vai dizer que Deus fez um milagre no povo de Israel, que eles andaram 40 anos em um deserto, e as suas sandálias, os seus calçados não se desgastaram, nem as suas roupas se romperam. Mas aquela sandália incomodou Deus. Talvez, ou certamente, fosse um resquício do Egito. Era aquela última lembrança que ele tinha de quando ele era um príncipe, de quando ele era poderoso, de quando ele era capaz, porque agora ele é um homem fraco. Agora ele é um homem de 80 anos. E sabe o que ele escreve nessa idade? Ele escreve o Salmo 90. E ele vai dizer que um homem de 80 anos é um homem fraco, é um homem cansado, é um homem cuja vida passou depressa demais. Deus está olhando para ele, está dizendo, você está quase no ponto. Só falta tirar as sandálias. Você está quase no ponto, meu irmão, minha irmã. Só falta divorciar-se dessas sandálias. Lance fora este último resquício do Egito que ainda está na sua vida. Na estrada com Deus não há lugar para a mochila, não há lugar para a bagagem. A estrada é apertada. O caminho é estreito e longo. Não há espaço para carregar mochilas e bagagens com Deus. A única coisa que nós podemos carregar nesse caminho é uma dura e pesada cruz. Em Êxodo capítulo 3, versículo 13, versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Aí Deus falou, agora sim. Antes ele pensava, sou eu quem vou tirar, sou eu quem vou libertar, eles irão entender. Agora na Terra Santa, no lugar de Deus, na habitação de Deus, ele diz, quem sou eu? Você pode repetir isso para si mesmo. Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quem sou eu para pregar a palavra de Deus? Quem sou eu para orar pelos pobres, para orar pelos doentes? Quem sou eu? Quando nós falarmos assim, Deus então vai ficar animado. Agora sim, você está no ponto para eu lhe usar. Agora sim você chegou no molde que eu queria. Agora sim tu és um vaso aprovado. Tu és um obreiro aprovado. Aleluia. Quem sou eu? Aleluia. Eu não sou nada, mas Deus é tudo. Deus respondeu para ele, eu estarei com você. Eu estarei com você, você não é nada, mas eu estarei com você. Você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Quem sou eu? Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Esta é a segunda fase, a segunda etapa da vida de Moisés, aprendendo que ele não era ninguém. Enquanto nós não entendermos isso, nós não poderemos ser usados na força do Espírito Santo. Estevão continua na sua pregação. Certamente vi o sofrimento do meu povo. Deus está vendo o seu sofrimento. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Você não é nada, eu vou fazer. Vem agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou, como chefe e libertador. É só quando nós reconhecemos que nada somos que Deus pode nos enviar. Quem pensa que é, essa pessoa se envia. Quem pensa que é, essa pessoa mesmo se consagra. Essa pessoa mesmo se unge. Essa pessoa mesmo se autoproclama.
Essa pessoa mesmo se auto-reconhece, mas quem nada é, Deus envia, Deus unge, Deus consagra, Deus reconhece. Não é você que estavam rejeitando, não é você que ninguém dava nada, que as pessoas, sabe, faziam pouco caso? Então é você que Deus vai erguer. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai honrar. Não é você que andava chorando, gemendo, mas carregando a preciosa palavra. Então é você que vai voltar por outro caminho? Não, vai voltar pelo mesmo caminho, carregando os feixes, carregando os molhos de justiça. Porque em lugar de vossa vergonha, recebereis dupla honra. Este Moisés teve então a sua terceira etapa, o seu terceiro tempo, a sua terceira passagem na vida de mais 40 anos, que inicia-se aos 80 e vai até os 120 anos, ano de sua morte. Essa terceira e última etapa é observada como Moisés aprendendo a ser alguém. Aprendendo a ser alguém porque ele sabe que Deus agora é tudo. E nós podemos observar que Moisés está aprendendo a ser alguém em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Quando diz a Escritura: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Aqui nós vemos Moisés aprendendo com Deus. Aprendendo a ser alguém. Ele está sendo guiado, ele não está guiando. Embora ele conhecesse toda aquela região, pois ele deixa claro, o caminho mais perto, ou o caminho mais próximo, era o caminho dos filisteus. E que caminho é esse nos dias de hoje? É a famosa faixa de Gaza, aquela extensa terra litorânea que está lá na Palestina, que vai até a entrada da Síria, próximo também ao Egito. Era uma linha reta de onde eles estavam para fugir de Faraó. Mas Deus mandou eles darem uma pequena volta. E Moisés não obliterou. Moisés não falou: Senhor, não é melhor fazer assim desse jeito, não? Não, Moisés se deixou guiar. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Há crentes guiados pelo Espírito aqui esta tarde? Há alguém mais que queira ser guiado como Moisés? Que não vai dizer para Deus: Senhor, seta para a direita, seta para a esquerda. Que vai apenas deixar o Senhor guiar-lhe na sua jornada. Que apenas será obediente à orientação de Deus. Aprendendo a ser alguém. Êxodo capítulo 14, versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Novamente, Moisés é obediente. Ele estava clamando: Senhor, estamos encurralados, não há para onde ir. Senhor, o povo quer me apedrejar, o povo quer me matar. E Deus apenas disse: diga ao povo que marche. O que ele fez? Estendeu o bordão, feriu as águas e disse: marche. Marche! Meus irmãos, a ordem de Deus ainda é para nós marcharmos. Nós não somos um povo de ciganos, nós somos um exército do Deus vivo. Nós somos soldados do exército de Deus. O profeta disse: levantai-vos e andai, marchem. Não é aqui ainda o vosso descanso, o vosso repouso. Moisés aprendeu a ser alguém quando ele estava cantando ao Senhor.
Em Êxodo capítulo 15 está escrito: então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. E ele diz: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor, o Senhor, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Ele esvaziou-se tanto que agora tudo quem faz é o Senhor. Quem vence é o Senhor. Quem guerreia é o Senhor. Quem é glorificado é o Senhor. Vamos cantar e triunfar, exaltando o Senhor, irmãos. Há tanta cantoria desprovida de inspiração divina, desprovida de Bíblia, desprovida, sabe, de poesia bíblica divina. E nós estamos, às vezes, cantando essas querelas. Moisés aprendeu a ser alguém quando ele rogou a presença de Deus. Êxodo 33:15. Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Como saberemos que alcançamos o favor de ti, se o Senhor não for conosco? Moisés queria a presença, irmãos. Qual é a finalidade de nós estarmos aqui esta tarde? É apenas para alcançarmos as nossas possíveis recompensas? É apenas para alcançar bens materiais, recursos financeiros, curas? São coisas legítimas e que Deus nos dá benevolentemente. Mas a finalidade, ou em primeiro lugar, deve abundar em nosso coração o desejo de ser habitado pela sua presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui, sair daqui. Há tanta gente fazendo as coisas para Deus sem a presença. Moisés aprendeu a ser alguém quando ele desejou ver a glória de Deus. Em Gênesis 33:18, em Êxodo 33:18 está escrito: então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Deus escondeu na fenda da rocha. Há uma alegoria ali muito profunda, pois Cristo é citado constantemente nas páginas da Bíblia como a rocha, como a pedra fundamental, angular, a rocha sobre a qual a casa está bem fundamentada, alicerçada, a rocha sobre a qual a igreja está sendo edificada. Não podemos ver a glória de Deus se não estivermos colocados dentro de Cristo. Moisés foi colocado dentro da fenda da rocha. Nós devemos também estar dentro de Cristo. Ele queria ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Ainda há cristãos no século 21 que querem ver a glória de Deus? Ainda há cristãos que querem ver esse brilho celeste? Às vezes nos parece, irmãs, que não há mais crentes que querem ver a glória de Deus. Eles querem ver as luzes do palco. Eles querem ver as luzes, sabe, do show. Eles querem ver, sabe, a celebração da mídia. Esqueceram-se completamente da glória de Deus. E para finalizar, em Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus honrosamente faz menção de Moisés, dizendo no versículo 24, pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu. Repita comigo, ele entendeu. Isso foi na segunda metade da vida dele. Isso foi no segundo tempo, nos 40 anos, dos 40 aos 80 anos. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo. Agora eu lhe pergunto, como ele sabia de Cristo?
se Cristo ainda não havia vindo. Porque Cristo se revelava no Antigo Testamento através de uma teofania. Era o anjo do Senhor que assistia a Moisés. Ele entendeu que por causa de Cristo, ser desprezado era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Eu não sei se você sabe, mas o Egito era riquíssimo em ouro. Foi descoberto no século passado, em 1900 e pouco, uma tumba de um faraó que pesa mais de 400 quilos de ouro, maciço, puro. Você imagina quanto que vale isso? O preço. Não está à venda porque é uma obra tombada, é uma obra histórica, não está à venda. Mas se for calcular, são milhões de dólares. Isso uma tumba. O Egito era riquíssimo em ouro, muito rico. E ele era o herdeiro de tudo isso. Ele recusou tudo isso por causa de Cristo. Ele considerou Cristo uma riqueza maior. Ele considerou Cristo uma riqueza maior que todos os tesouros do Egito. Eu não sei se você consegue compreender isso. Porque ele contemplava a recompensa. Qual é a recompensa que ele esperava? A recompensa que ele esperava está escrita nos versos anteriores. No versículo 11 ao 16. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. E se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram. Você se lembra que nós lemos que os hebreus, em determinado momento, eles se lembravam do Egito e eles até queriam voltar? Moisés não se lembrava, não. Tem gente que está no meio da gente que ainda se lembra do Egito e tem até vontade de voltar, mas eu não tenho, não. Eu não me lembro, não. Eu estou indo para o céu. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Esta é a nossa recompensa, irmãos. Esta era a recompensa de Moisés. Esta é a sua e a minha recompensa. Uma ditosa cidade. Uma cidade muito linda. Uma cidade que em nada se compara com as cidades mais belas deste mundo. Nada que o mundo possa me oferecer suplanta o prazer desta recompensa. Se você também quer chegar neste objetivo, glorifique a Deus e dê um aplauso ao Senhor.